Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Amém, amados? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então tome posse disso, expresse a tua fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor, glórias e aleluias ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras, aleluias. Glórias a Deus. Os amados podem se assentar. Está aqui, irmãos, nos versículos que a gente leu, você deve ter prestado atenção que tem aqui uma parte especial falando de conservar a fé. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Porém, quando nós ouvimos o que? A palavra de Deus. E recebemos fé através desta palavra, nós precisamos entender que torna-se necessário guardar esta fé, cuidar dela. Porque o inimigo, vou dar o nome, né? O Satanás, ele vai fazer de tudo para roubar justamente a tua fé. Se há uma coisa pela qual ele se interessa demais na vida de um crente, é a fé, irmãos. Não é a casa que você tem, não é o carro que você tem, não é o trabalho, não é a tua empresa, não são os teus negócios. Sabe por que Satanás não está interessado nessas coisas? Porque muitas vezes são exatamente estas coisas que te roubam a fé, que significam uma escolha, uma preferência em detrimento da própria fé. Então, queridos, muitas vezes isso é estratégico para ele. Então, se você está pensando que aconteceu um acidente contigo e foi o Satanás que fez, não tenha esta certeza. Mas se você estiver esfriando na fé, se você estiver perdendo a vontade de orar, se você estiver perdendo a vontade de adorar ao Senhor num culto, então você pode ter certeza que tem dedo do gabiroto nesse negócio. É gabiroto que fala? Cabiroto. Como que é? Ah, não sei, eu lembrei disso agora, nem sei porquê. Bom, todo mundo entendeu, né? Tem dedo do dito cujo nisso. Porque ele quer roubar a tua fé, irmãos. Te ver afastado do Senhor é o sonho de Satanás. E ele trabalha desde o princípio para que isso aconteça na tua vida. Então a gente tem uma palavra aqui na carta de Paulo a Timóteo, que o apóstolo escreve para o seu filho na fé, o Timóteo, que ele tanto ama, que é um jovem que andou com ele, aprendeu com ele, e ele sabia que daqui a pouquinho partiria para o Senhor. O apóstolo sabia que estava vivendo seus últimos dias nesta terra, ele sabia disso. Então ele está falando com aquele
né, que ele ama, e está dando algumas instruções, sabe? Primeira e segunda carta de Timóteo, é isso, é o apóstolo Paulo preparando Timóteo para dar continuidade à obra do Senhor que chegou até nós. E o que ele fala para Timóteo não serve só para o Timóteo. Aliás, que ela é uma palavra totalmente relacionada à nossa vida, à tua vida, irmão. Essa palavra é para você. Essa palavra que tem poder, ela vem nessa noite através de um homem, é verdade. Este homem sou eu? Sim. Mas quero deixar claro que eu também preciso dessa palavra. Eu também dependo dela. Eu, a exemplo de todos os que estão aqui, enfrenta desafios, passa por fases muitas vezes angustiantes, mas nestas horas, sabe o que eu tenho para me consolar? Eu tenho as palavras que o Espírito Santo lança no meu ouvido e vai para o meu coração. E quando essa minha fé aumenta, eu me fortaleço no Senhor. E automaticamente eu estou dando uma rasteira, um pontapé no Satanás. Então ele diz para Timóteo o seguinte, vamos ler de novo, eu queria que... já está na tela, né? Este mandamento te dou. Foi uma sugestão? Não. Foi um mandamento. Ele está dizendo assim, é uma ordem para você, Timóteo. Uma ordem, presta atenção. Você me acompanhou, você sabe quantas coisas a gente viveu juntos aqui nessa caminhada cristã. Você viu tudo que me aconteceu. Você sabe quem eu sou. Agora entenda uma coisa. Eu estou te dando esta ordem, jovem Timóteo. Eu estou te dando esta ordem. Olha lá como carinhosamente ele chama Timóteo de filho. Ele diz assim, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, Timóteo. Paulo possivelmente, a Bíblia não diz isso, mas eu creio que ele conhecia Timóteo mais do que o pai do Timóteo, que aliás eu não sei nem quem é. Eu não sei nem se a Bíblia dá o nome do pai do Timóteo, eu não me lembro disso. Mas Paulo, quando chama Timóteo de filho, eu tenho certeza que conhece o Timóteo mais do que ninguém. Então ele sabia de tudo aquilo que o Senhor havia dito a respeito de Timóteo. E ele está dizendo, Timóteo, você recebeu profecias. Talvez o próprio apóstolo tenha recebido do Senhor algumas palavras que eram para o Timóteo. E aí ele entregou para Timóteo. Meus amados, é bom que a gente entenda que profecias não são dadas ou não foram dadas apenas para o Timóteo, mas para todos os homens da Bíblia e para todos nós. Tem profecias a teu respeito, meu irmão. Tem profecias a teu respeito, minha irmã. Tem profecias. E não necessariamente aquelas que, usando um homem de Deus, o Senhor entregou de uma forma específica, com características daquilo que você estava vivendo no momento. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é fundamentalmente um livro de profecias a nosso respeito. Muitas coisas foram profetizadas na nossa vida. Então, por exemplo, a salvação é profético. Ser salvo pela fé, receber o perdão do Senhor, é profético. Assim como ter a presença de Deus nas nossas guerras, a companhia do Espírito Santo. Quer dizer, o próprio Espírito Santo também é uma profecia para a igreja. Ele estar contigo,
Ele fazer parte da tua vida, o Espírito Santo te ensinando, te fazendo lembrar, te revelando, te guiando, te consolando nas horas da dificuldade. Irmãos, isso é uma profecia a teu respeito. As providências de Deus são profecias, são promessas. Quando Jesus fala, não andeis ansiosos pelo que vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir, onde é que você vai dormir. Não andeis ansiosos a respeito disso, porque assim como eu cuido, o Senhor cuida dos Pai, cuida dos passarinhos, o Pai vai cuidar de você também. O que é isso? É uma profecia de provisão, de aparecer na hora que você mais precisa. Agora eu tenho certeza, meus amados, que assim como estas que eu citei, muitas outras não dá nem para falar, não dá nem para fazer uma relação, porque é uma lista gigantesca de profecias a nosso respeito, de promessas maravilhosas que o Senhor fez para a vida de todos aqueles que crê, de paz, de felicidade, de força, de saúde, de transformações para melhor, novo caráter, nova forma de conduzir a vida, ser uma nova criatura, vaso na mão do oleiro. Tudo isso é promessa, tudo isso são profecias. Agora presta atenção, meus amados, numa coisa. Isso nós não podemos confundir, nós não podemos achar que porque o Senhor fez estas profecias, a gente pode simplesmente dar cada profecia dessa por realizada. Porque entre receber a profecia e a realização das profecias nas nossas vidas, meus amados, existe uma coisa chamada batalha. Então olha bem para o versículo que está na tela. Ele diz, esse mandamento eu te dou, meu filho, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia. Milites, tem versões da Bíblia, traduções, que no lugar de milícia, aí, no lugar de militar, está combater, que é a mesma coisa. Então lá diria assim, olha, a respeito das profecias que você recebeu, a respeito de você mesmo, Timóteo, combata por elas um bom combate. Milícia é um combate. Militar é combater. Agora, irmãos, se só ter recebido as profecias já resolvesse a vida do Timóteo, para que Paulo ia dizer, você tem que combater? Você tem que combater. Então tem profecias a nosso respeito, meus irmãos, mas nós precisamos combater. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga para ele, você tem que combater. Você tem que combater. Não é assim não, ouvir está tudo legal, sabe por quê? Porque você ouve, a semente é lançada em abundância, mas algumas que caem na beira do caminho, vêm os pássaros do céu, e roubam a semente que foi lançada no teu coração. Vou falar de novo, se tem uma coisa que Satanás quer tirar da sua vida, meu irmão, é a tua fé. E em todos os tempos, ele criou estratégias para roubar a nossa fé. Então você tem que entender uma coisa. Para que a sua fé seja guardada, irmãos, seja conservada. Sabe por que você precisa da tua fé? Para que as profecias sejam realizadas na tua vida. Não dá para ir num culto ou dois e ouvir ali o pregador, o irmão que foi usado na hora ali para dizer, não, você vai ter vitória, o Senhor é contigo, e você dizer assim, não, falou comigo, Deus falou comigo hoje, Ele falou que eu vou ter vitória. Beleza, você ficou emocionado na hora, você ficou contente, você agradeceu a Deus por isso até. Mas o que aconteceu nesse momento? Foi colocada uma semente de fé no teu coração. E se no dia seguinte você esqueceu do que foi falado, se depois você partir para conduzir a tua vida,
e se esquecer que esta fé, que esta profecia, requer de você um combate. Ela requer. Você não tem como fugir disso. Quer dizer, você até pode fugir desse combate. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai perder a tua fé. Porque enquanto você está forgado, só pensando nas coisas deste mundo, o Satanás é o contrário. Ele só pensa nas coisas que são de cima. Ele usa as coisas de baixo para te roubar as coisas do alto. Será que a gente não consegue entender isso? Por isso é que não dá para ficar de boca aberta, irmão. Olha, veja, independente do lugar que você mora, mas digamos um lugar mais perigoso, porque se tem um lugar perigoso, é o mundo. Irmãos, o mundo é perigoso. Olha o que aconteceu na escola da Isa. O mundo é perigoso. As escolas são perigosas. As empresas são perigosas, irmãos. As relações comerciais são perigosas. As redes sociais são perigosas. O mundo é perigoso. Então eu pergunto, você mora num lugar perigoso, você dorme de janela aberta? Você dorme com o portão da tua casa aberto? Você deixa teu carro na rua com a chave no contato e desce o vidro e deixa lá? O que você tem que fazer para não perder o que você tem? Guardar. Então por que a fé, que tanto interessa para o Satanás, a gente larga de qualquer jeito? Porque eu, sinceramente, irmão, não tenho dúvida que neste momento a sua fé está aí contigo. Mas eu não sei se amanhã ela estará. Quantas vezes a gente sai para trabalhar e guarda, deixa, esquece a fé em casa. Aquela fé que você recebeu pelo ouvir, nos primeiros combates, nas primeiras batalhas, você já não tem a fé. E aí nós precisamos entender, mas não podemos fazer uma confusão. Muita gente confunde combate, batalha, com trabalho. Batalha tem a ver com adversário, tem a ver com adversidade. Tem alguém contra você, entenda isso, irmãos. Muitos falam assim, eu vou sair para batalhar. Batalhar o quê? É trabalhar? Não, irmão, batalha é uma coisa, trabalho é outra. Não é a mesma coisa. Você pode até falar, estou batalhando. Não, mas você não está batalhando, você está trabalhando. Porque tem uma diferença, o combate tem a ver com adversidade e trabalho tem a ver com dedicação. Ambas as coisas aí requerem de você um esforço. Sem esforço, não dá para vencer combate e não dá para vencer no trabalho. Mas o combate não é uma escolha sua, o trabalho sim, ainda que seja por necessidade. O lugar que você vai trabalhar, o que você vai ser quando crescer, isso é uma escolha que você faz. Você vai lutar, você vai dedicar. Muitas vezes o Satanás não está nem aí com o que você vai ser, com o que você faz, com o trabalho que você tem. Mas com a tua fé, ele tem a ver. E aí é que surge o combate, porque você vai lutar. Quem vence um combate, no final dele, pode não ganhar nada. O final de um combate pela fé, ele pode no final simplesmente significar que você não perdeu. Pegou aí a visão, amados? Pegou a visão? Porque tem duas coisas que a gente quer muito. Realizar novas coisas, conquistar novas coisas, mas a gente também não quer perder o que a gente tem. Então, um combate, ele pode terminar simplesmente dizendo, eu não perdi. Agora, quando você aplica esforço num trabalho, que, aliás, meus amados irmãos, não é antibíblico, viu? Pelo contrário, trabalhar é bom e necessário. E necessário. Mas você resolve. Você faz um plano de trabalho.
Não tem inimigo contra você. Você pode ter necessidades. Você tem que colocar comida em casa, você tem contas para pagar, você tem que comprar roupa, tudo bem. Mas você escolhe. Não tem inimigo te apertando. Não é o inimigo que te põe para trabalhar, irmãos. Eu quero te lembrar que o trabalho surgiu no Éden. E ele decorre do pecado. Se não fosse o pecado, Deus daria tudo para nós, sem o menor esforço da nossa parte. A única coisa que a gente ia ter que fazer é ficar colocando o nome dos bichos. É o que Adão fazia antes do pecado. Esse barbudo eu vou chamar de leão, esse narizudo eu vou chamar de elefante, esse aqui não sei o quê, e foi ele que deu o nome para os animais. Ó, que serviço, né? E tinha tudo, podia desfrutar tudo do paraíso, mas por causa do pecado, o Senhor disse assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Foi assim que o Senhor disse? Aí que surgiu o trabalho. Agora tem um detalhe, irmãos. Para combater e vencer, você não pode ir nessa batalha aí feito um manezão, sem estar preparado, sem a palavra de Deus, viu? Gente que quer vencer na fé, sem oração, sem palavra, sem jejum, sem compromisso com Deus, você pode chamar isso de combate, irmão? Isso é que é combate? Qual foi a guerra que você viu? Olha para a história das nações. Recentemente estive na Escócia e ouvia o tempo todo lá a tal da guerra da Escócia contra a Inglaterra. E pior, perderam a guerra e ainda se orgulha disso. Mas é guerra, irmãos, é batalha. Mas homem que saía para uma guerra sabendo que poderia não ter mais vida, que poderia não ter mais volta. Eu ia falar que poderia voltar sem vida, né? Mas não ia dar certo não, né? Você sair e voltar sem vida não dava, né? Que aí não volta. Eu voltar no caixão, né? É isso. Então, meus amados irmãos, batalha. Olha lá. Combatas pelas profecias. Nós precisamos combater pelas profecias. Combater pelas profecias é um bom combate, aleluia. Um bom combate, a gente vai ver no próximo versículo, que tem que ser realizado guardando a fé. É só um spoiler, né, que eu estou dando, mas um bom trabalho com esforço. Agora eu estou falando de trabalho, estou falando de uma empresa, estou falando de serviços, estou falando de compra e venda, estou falando de fabricação, estou falando de plantação, né? Um bom trabalho, meus irmãos, pode não garantir um bom desfrute. Segura que eu vou te mostrar a palavra. Mas um bom combate, que é aquele que se faz pela fé, e isso sim vai te garantir um bom desfrute. E digo até mais. Esse bom resultado que você vai ter do teu combate não é só para essa vida, mas é para a vida vindoura também, amém? Isso diz respeito à vida eterna, irmão. É coisa que ninguém vai roubar de você. Agora, deixa eu te dizer, o trabalho, pega aí em Eclesiastes, eu creio ser muito importante esse versículo para você. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, está na tela. O trabalho é uma decisão tua. Primeiro porque você tem que decidir, porque necessita dele para viver. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: se você não quer trabalhar,
que também não coma. É que eu não sei onde está agora, que eu sou ruim de guardar versículo, mas existe. Está aí na Bíblia. Um desses 66 livros aí contém esse versículo aí. Aliás, é lá no Novo Testamento, eu não sei aonde. Você não quer trabalhar? Então que você também não coma, filho. Porque, sabe, irmão, não combina querer comer, querer ter coisas boas, querer se satisfazer, né? Quer dizer, você quer se satisfazer, mas não quer trabalhar. Aí não tem jeito. Biblicamente, não encontra jeito de fazer as coisas assim. Agora, trabalhar, ser responsável, se dedicar, não vai garantir para você tudo aquilo que você quer. Por quê? A palavra do Senhor diz: quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar e ter prazer do seu trabalho. Um bom resultado do trabalho, irmãos, isso aí é dom de Deus. Cutuco do lado aí, diz: dom de Deus, mano, dom de Deus. Se Deus não dá, você não vai ter. Você pode fazer o melhor projeto, você pode ter o melhor plano de todos dessa terra, e ser o melhor engenheiro, e o melhor médico, e o melhor tudo aí, e ganhar muito dinheiro. Entenda, isso é você que decide, isso é você que faz, isso é obra tua. Mas desfrutar disso só se Deus te der, só se Deus te guardar. Então você precisa de Deus. Por isso que você tem que combater, por isso que você tem que acordar e lembrar que se Satanás roubar a tua fé, sabe o que vai acontecer? Versículo 19. É palavra de Deus, irmãos. Versículo 19. É o próximo. Ah não, desculpa, volta lá, né? Aí está em Eclesiastes. Voltamos para 1 Timóteo capítulo 1. É o outro versículo lá. É depois daquele que eu falei daquela hora. Eu não lembro mais. Era o 19 também, coincidentemente? Eu não lembro, irmãos. Deixa eu ver aqui para você. Nós lemos o 18, agora é o 19. Então, volta lá, Raíza, por favor, minha querida. 1 Timóteo, capítulo 1. A gente leu 2 versículos. A gente estava debruçado sobre o versículo 18, que foi o primeiro que a gente leu. Bota lá no 18. Isso. Lembram desse? Quem lembra desse versículo, irmãos? Que bom, Satanás não roubou esse versículo de você. Que bom, irmão. Porque ele já está rodeando, sabia? Ah, pastor, mas eu estou dentro da igreja. Menino. Não pense que o lugar te protege, amém? Quem te protege é a presença do Senhor. Você pode estar na tua casa, você pode estar na rua, você pode estar no teu trabalho. Se o Senhor estiver contigo, você tem um escudo em volta de você. Mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, filho, você pode estar na igreja, você pode estar onde, você pode estar no púlpito. Você pensa que isso aqui está me protegendo, irmãos? Isso aqui só está me colocando na mira de Satanás. Ô pastor, você está pegando pesado hoje. Melhor pegar pesado agora, para ficar leve depois, do que pegar leve agora e pesar para você depois. Porque é o seguinte, irmão, é batalha. É batalha, é milícia. Mas olha o versículo 19. Olha o que diz: conservando a fé e a boa consciência. Quantas vezes você ouviu só esta noite que o que mais Satanás quer roubar de você é a tua fé? E se você não conservar a tua fé, ele vai acabar levando, irmão.
Quando a palavra diz que Satanás veio senão para roubar, matar e destruir, você está pensando que é para roubar, matar pessoas? Muitas vezes não interessa para ele matar uma pessoa, mas matar a fé, para roubar-lhe a salvação. O que Satanás não quer, veja, ele não está interessado em você viver na pobreza, se você está passando por problemas de saúde. Satanás não está olhando para isso. Satanás está olhando para como você está diante de Deus. Isso incomoda. É isso que ele quer matar, é isso que ele quer roubar e é isso que ele quer destruir. Entendam isso. Muitas vezes ele vai usar coisas. Ele vai te tomar coisas. Isso pode acontecer? Pode. Mas lembre-se, quando você está firme, você está numa batalha, você tem a presença do Senhor. O que nós precisamos na batalha? Conservar a nossa fé. Sabe o que me admira, irmãos? É ouvir uma pessoa que vem tão bem nos caminhos do Evangelho, e quando se deparam com determinadas batalhas, com determinadas provas, né? Porque o crente chama essas coisas de prova, e é um nome bom para isso. Por quê? Porque é permitido por Deus. Lá em Tiago diz, bem-aventurado, feliz o varão que passa por provas, porque ao final das provas você herda a coroa da vida. Tem presente, tem prêmio para isso. Você não está lutando à toa. Não é como um jogo de futebol que se ganhar, se perdeu, se foi campeão, não muda nada a nossa vida. Não, isso aqui tem a ver comigo, tem a ver com a minha casa, tem a ver com a minha esposa, tem a ver com meus filhos, tem a ver com a minha família, tem a ver com a minha vida eterna, irmãos. Mesma coisa com cada um aqui. Então assim, conservar a fé e a boa consciência. Me admira quando uma pessoa passa por situações complicadas, e a primeira coisa que ela perde é a boa consciência para com Deus. O que é consciência? Alguém já falou para você assim, filho, amigo, irmão, marido, mulher, põe a mão na consciência. Alguém já falou isso para você? Já deve ter falado, né? O que é pôr a mão na consciência? Para pensar. Que julgamento você está fazendo aí a respeito da obra de Deus na tua vida? É uma coisinha qualquer? É um negocinho que só faz você sair da tua casa, vir para a igreja, da igreja para a tua casa e dizer que é crente e não realizar nada? Não, irmãos. Esta boa consciência tem que ser conservada. E quem rejeitou a fé, olha, presta atenção nisso. Quem rejeita a fé. O que é rejeitar a fé? Quem rejeita a fé e quem rejeita a boa consciência para com Deus, olha o que diz o versículo. Quem fez isso, naufragou na fé. Naufragou. Irmãos, eu fico pensando, um navio preparado para uma viagem, sendo carregado com riquezas, patrimônio de muita gente, sei lá. Pensa no navio. Pensa você, tua família nesse navio. Aí para onde vamos? Vamos para lá, que plano legal. Bora. Mas no meio do mar. Sabe, irmão, quando acontece um naufrágio na fé, você perde tudo. O naufrágio na fé faz o teu navio perder tudo. Sabe, queridos, o combate, ele chama soldados. Deixa eu te falar. Como que chama quem foge que está listado por exército e foge? É desertor? É esse o nome que dá? Desertor? Foge da batalha assim, tipo se esconde, some lá, tal. É isso? Deixa eu te falar uma coisa. É melhor ser um soldado ferido. Tem muitos soldados feridos. Você pode ser um soldado ferido nessa noite. Essas batalhas são terríveis, meu irmão. Isso ataca a alma da gente.
ataca o coração da gente de uma maneira que parece que está tudo perdido. Sabe, Paulo falou isso aí para Timóteo, e depois, lá no finalzinho da segunda carta dele, para o Timóteo mesmo, ele fala dele mesmo. Paulo foi um soldado ferido. Olha no segundo Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Se você conseguir colocar, Raíza, diz assim, ele falando agora dele: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluias. Ele acabou a carreira, irmão, coisa que muita gente não vai fazer, infelizmente. Porque tem muita gente abandonando a carreira. O que é carreira, meu irmão? Carreira nesse contexto tem a ver com guerra, sabe? É entrar como soldado, passar para cabo, para sargento, para tenente, para general, para marechal. É crescer no Evangelho, é alcançar mais níveis no Evangelho. Eu quero encerrar dizendo que um grande problema que nós enfrentamos nos dias de hoje é acreditar que através da fé você não vai passar por provações. O Senhor não chamou ninguém, nenhum dos seus homens, e prometeu que eles jamais passariam por dificuldades. A promessa de Deus nunca foi essa. A promessa de Deus foi: quando vocês passarem pelas dificuldades, eu estarei contigo. Aleluias! Então o crente, irmãos, tem a presença de Deus quando passa. E quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Aleluias! Crente de fé não naufraga. Crente de fé não naufraga. Não tem naufrágio. Por isso que você precisa conservar a tua fé. Porque ser um soldado, ser um combatente, é como ser um barco que perdeu os remos, perdeu a vela e está à deriva no meio do mar. Mas quando você está combatendo o bom combate, quando você tem fé, Jesus está contigo, aleluias. Ele vai te guiar para o porto seguro, aleluias. Porque Jesus não precisa de remo, ele anda sobre as águas. O que é para ele te levar junto com ele? O que é para ele soprar o teu barco? O que é para ele te puxar para um lugar mais calmo, para um lugar seguro? Nada. Mas se eu perder a minha fé, eu sou como um navio que está com remo, está com vela, está com motor, está com tudo e naufraga. Ou seja, um Titanic. Paulo diz: eu combati esse bom combate. Sabe, é como se ele dissesse assim: olha, Timóteo, eu sei que você está combatendo, mas olha, da minha parte. Ele estava para se despedir aí. Ele sabia que ia ser executado daí a poucos dias. Estava numa prisão em Roma e sabia que eram os últimos dias da vida dele. Ele diz: eu combati. Eu terminei a minha carreira. Eu fui chamado. Eu fui transformado. E eu realizei os propósitos que o Senhor tinha para a minha vida. O que é completar a carreira? É passar pelos 3 níveis do Evangelho, irmão. É não ficar só no primeiro. É ir até o fim. E guardar a fé. Posso te falar? Não teve homem nenhum que não foi chamado para combater. Todos os grandes homens da Bíblia que a gente possa lembrar nessa noite receberam uma profecia, mas tiveram que combater. Noé: eu vou destruir todo mundo, Noé. Mas você me faz achar graça em ti aos meus olhos. Você vai ser salvo, Noé, você e tua casa. E daí, bastou essa palavra? Não.
Ele teve que construir a arca. Abraão, eu farei de você uma grande nação. E aí, bastou só ouvir? Não, o Senhor disse, sai da tua terra, sai do meio da parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aonde, Senhor? Não sei, Abraão, eu vou te mostrar, não preciso falar. E Abraão lá se pôs a caminhar. O Jacó lutou demais pela primogenitura, irmãos. O Esaú, que tinha o direito, por estar cansado, negociou seus valores, entregou sua primogenitura a troco de um prato de lentilha. Tem muita gente fazendo isso. Mas o Jacó não, o Jacó batalhou. E o bichinho enriqueceu pra caramba. Ficou rico. O Jacó, irmão, negócio impressionante. Mas passou um 12 com o sogro dele, com os cunhados, que eu vou falar uma coisa para vocês. Não foi fácil para ele. E mesmo depois de ter passado por todas essas provas com o cunhado e com o sogro, ele está lá no Val do Jaboque, lutando com um anjo, dizendo assim: eu quero a minha bênção. Aleluias! Porque a bênção para Jacó não eram as conquistas materiais que ele havia realizado, mas a primogenitura, sua ligação com Deus. Era isso que ele queria. E é isso que muitas vezes, meu irmão, tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E assim eu nem preciso mais me esforçar para trazer para você tantos outros, né? Como Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo. É, Senhor, beleza. E aí? Bom, e aí que você vai ter que falar com o faraó. Mas eu saí de lá com a ficha suja. É, Moisés, mas é lá que eu quero você. Isso é batalhar pela fé. Quem entendeu e recebeu essa palavra? Então vamos ficar de pé, vamos orar. O que você vai fazer com a tua fé? Como você tem guardado? Como você tem conservado a tua fé? Coloca a mão no teu coração. Faça essa oração comigo. Senhor Deus e Pai amado nosso, tua igreja recebe hoje tua palavra, e é tão claro, Senhor, o quanto necessitamos conservar a nossa fé no meio desses combates que acontecerão certamente, que acontecem e acontecerão. Tua palavra nos deixa orientados a respeito disso, e a gente, nesta noite, recebe do Senhor esta inspiração. Minha oração ao Senhor agora é por toda a igreja, Senhor, para que cada um leve esta palavra e não permita que Satanás a roube, mas que a fé e a consciência sejam preservadas, para que todos os teus propósitos e todos os níveis pelos quais o Senhor deseja que nós passemos para terminar a nossa carreira, aconteça na nossa vida, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Esse combate é para nós uma oportunidade, e por tudo, Senhor, nós queremos te agradecer. Em nome do Senhor Jesus, todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluias.